Minha família é em Orocó, somos 7 irmãos, 3 mulheres e 4 homens. As 3 mulheres são evangélicas, os homens ainda não. A minha vinda para cá foi através da igreja de Cabrobó, a igreja do pastor Carlos Ribeiro. Me enviaram para o Seminário Pentecostal do Nordeste. Então eu vim para fazer seminário e por aqui mesmo fiquei. Eu faço parte aqui da IBM, acho que faz uns 15 anos, mais ou menos. Eu vim pra cá quando eu tinha 5 anos. Falar um pouco sobre a minha família. Eu tenho 2 irmãs por parte de mãe e, se eu não me engano, são 6 por parte de pai. Mas eles não moram comigo. Eu morei com minhas 2 irmãs por parte de mãe. E aí, mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos... a gente descobriu que minha mãe estava com câncer. E aí a gente saiu de onde a gente morava e veio morar aqui pertinho da igreja. E foi justamente nessa época que tanto eu como minha mãe, a gente começou a frequentar a Igreja Batista Missionária, que no caso era no outro templo ainda. E assim, para falar sobre a conversão, não teve assim um momento específico que eu vim aqui na frente e tal. Eu comecei minha jornada desde pequena, foi o que minha mãe me ensinou, minhas irmãs, minha família, enfim. E sempre frequentando a EBD, os cultos, sempre vinha desde pequena e aí permaneci até hoje. Minha primeira experiência com missões foi a partir do momento que aceitei Jesus. No dia 23 de fevereiro de 93, no ano 93. Então, a partir do momento que aceitei, eu já senti algo assim muito forte, que me levava assim a começar já a ter uma visão holística. Então, quando eu aceitei Jesus num dia, no outro, eu já saí com o pastor para fazer missões, para evangelizar. Então, a partir dali, eu já comecei a sentir a primeira visita que a gente fez, ele já me colocou para orar no segundo dia. Ele me ensinou, antes de sair para evangelizar, ele me ensinou como orava e eu já fui orando. E ali a gente já ganhou uma vida para Jesus. E a partir dali eu comecei a sentir algo diferente. Eu falei para ele, que era o pastor João Heráclito, e eu já falei para ele, olha, eu não quero ficar só dentro da igreja, eu já quero... Aí ele disse, eu sei o que é que você está falando. Você tem um chamado missionário. Por que um chamado missionário assim tão rápido deu para você identificar? Porque antes, mesmo de eu aceitar Jesus, Deus já vinha falando comigo em sonho. Eu já vinha tendo uns sonhos assim, em multidões, falando para multidões. Na cidade de Orocó tem um monte muito bonito e eu já tinha sonhado antes, eu nesse monte evangelizando, e alguém dizia, você é uma missionária. Só que eu não sabia o que era missionária, eu não sabia como identificar. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu já comecei a sentir esse algo forte. É algo assim, tão forte, foi tão real e tão forte, que ainda hoje troveja dentro em mim como se fosse naquele dia, de 24 anos atrás, vamos dizer. Então, o amor por missões, o desejo, o sonho, o prazer é o mesmo, não mudou nada. Então, isso eu chamo o quê? Chamado missionário. Bom, minha primeira experiência com missões, assim, eu lembro eu tenho uma lembrança assim muito forte de um dia na EBD. Marta era minha professora e eu acredito que eu estava nessa época de aprendendo a ler e tal. E criança, quando tá aprendendo a ler, né, lê tudo que vem assim pela frente. E aí eu lembro que eu peguei a tarefinha, né, e em cima tinha o nome da igreja, né, Igreja Batista Missionária. E aí, naquele momento, me veio uma alegria muito grande, assim, dentro de mim, saber que eu fazia parte de uma igreja que tinha pelo nome missionária. E aí, aquela coisa começou dentro de mim, tipo, a raciocinar, assim, se eu faço parte da Batista Missionária, então eu sou uma missionária. E essa lembrança ficou dentro de mim por muito tempo. Então, eu acredito que essa foi a primeira vez assim que algo despertou em mim. E aí, sempre tinha as feiras missionárias
era lá no Outro Templo ainda, que inclusive Fran que organizava, né? Eu lembro do pastor Gilberto, que é o que tá na Índia, não é isso? Pronto, eu lembro do pastor Gilberto lá no Outro Templo. Eu lembro que eu sempre ficava rodeando Fran na feirinha, vendo os banners com as fotos dos missionários fazendo as ações. Tinha os produtos que vendia na feirinha, então eu sempre estava por ali em volta e aquilo me chamava assim muita atenção. Fazia com que eu queria estar lá, sabe? Eu queria participar, eu queria entender daquilo. E quem me influenciou muito também foi minha irmã, Patrícia. Sempre conversava muito, sempre ouvia assim em casa, sabe? Ela conversando com Maís e conversando com outros amigos também sobre missões, e isso fazia o despertar, né? A convicção do chamado é algo assim inexplicável. Não dá para você definir bem, porque é algo assim que surge a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Então, é algo assim tão forte que não tem como você ter assim uma definição bem assim clara, né? Bem clara, mas é justamente isso. A convicção, ela nasce a partir do momento que você se aproxima. Eu acho assim, eu vejo assim que o missionário, como todos nós, como Tamires bem falou, né? Que ela tinha um desejo, foi influenciada por Patrícia e por outras pessoas. Existem aquelas pessoas que vai causar influência na gente. Existe aquele chamado que você já tem aquela convicção que é assim, não se explica, não se explica. É como agir do Espírito Santo em nós, que não dá para você explicar, você só sente, né? A cada dia vai jorrando, a cada dia vai acrescentando, a cada dia você vai tendo mais amor pelas almas, mais amor pelo trabalho missionário, mais amor pelo evangelho. E tudo isso se resume na sua conexão com Deus. Porque a partir do momento que o cristão tem uma conexão real com Deus, ele passa a ter uma intimidade com Deus, e essa intimidade leva a conhecer cada vez mais a vontade do Pai, a vontade que Deus tem para cada um de nós. E essa vontade faz com que a gente se agregue de tal forma à obra missionária ou outro chamado ministerial, que não tem como você explicar, só acrescenta cada dia. Então, para mim definir assim, a minha convicção, eu digo para você que é o amor e a conexão que eu tenho com Deus. A cada dia, essa conexão, esse elo que eu tenho com Deus, só aumenta, só impulsiona esse chamado missionário. Então, para me explicar assim, para me dizer agora, a conexão, ou seja, a convicção que eu tenho é isso, é o amor de Cristo em mim. É esse amor que me faz me apaixonar a cada dia por missões, a cada dia pela obra, a cada dia por evangelho, a cada dia pelo próprio Deus. É realmente o amor dele em mim que faz isso. Eu acredito sim que eu tenho um chamado missionário, como eu já falei, né? Foi algo que desde criança veio sendo trabalhado dentro de mim. E sobre conciliar isso com a vida secular, né? Com trabalho, faculdade, enfim. Tem uma frase bem simples e que faz muito sentido assim, que se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua própria cama. E é meio que isso. É você, a cada dia, ir fazendo suas atividades normais. Você vai mostrar para as pessoas através daquilo que você é, com suas atitudes. Às vezes, as atitudes elas vão falar mais do que você mesmo falando. Você, por exemplo, você tem alguém em casa, na sua própria casa, que não conhece a Cristo, que não conhece o amor de Deus por ele. Através das suas atitudes, você pode mostrar a essa pessoa, explicar o amor de Cristo para essa pessoa através da forma com que você vai agir dentro da sua casa. Então, sua casa, ela já é um campo missionário. Então, começa daí. Da mesma forma, na faculdade, no trabalho, com as pessoas com que você se relaciona no seu dia a dia. Até mesmo dentro do ônibus, quando você vai trabalhar. Já tive essa experiência, inclusive, de pessoas que sentam do lado, ou você pega o ônibus com a mesma pessoa todo dia, e aí você tem a oportunidade de ajudar alguém quando você vê precisando na rua. Enfim, você tem vários métodos de
agir como Cristo agiu no seu cotidiano. Então é justamente isso, sabe? Não quer dizer que você precise estar em outro país, porque muita gente tem essa ideia de que fazer missões é só se eu for para outro país. Óbvio que tem pessoas que vão para outros países, outros estados. Tem esses missionários, tem sim. Mas não quer dizer que eu só vou ser uma missionária se eu estiver em outro país. Eu preciso começar onde eu estou e não esperar estar em outro lugar para começar. Não, eu preciso começar aqui agora, na minha igreja local, fazendo ações sociais com as que a igreja já faz, se enturmar. E é isso, sabe? É contribuindo com o momento específico que você está vivendo na sua vida. Entre várias experiências que a gente teve, a que mais me impactou foi a conversão da minha mãe. Como Tamires bem falou, o campo missionário começa dentro da nossa casa. Começa onde a gente está, na nossa igreja, na nossa cidade e principalmente no meio da nossa família. Porque se a gente não conseguir ser missionário dentro da nossa casa, fica difícil de ser missionário lá fora. E o que mais me impactou foi a conversão da minha mãe, porque ela aceitou Jesus. Não fui eu pregando, eu não pregava para minha mãe. Eu falava assim do evangelho, mas eu não pregava. Mas ela aceitou Jesus, e aí quando foi no dia do batismo, que o pastor Rubens foi fazer a confissão de fé, aí perguntou para ela: Irmã Maria, o que foi que levou a senhora a aceitar Jesus e a tomar essa decisão de se batizar? E ela respondeu: foi a vida de Francisca. Pastor Rubens, diante da igreja, eu quero dizer que o que me levou a tomar essa decisão foi o testemunho de Francisca, porque foi através do testemunho dela que eu realmente senti o desejo de conhecer esse Deus. E aquilo para mim foi um choque, porque eu não esperava, né? A gente não espera, assim, espera outras pessoas chegar a falar mais da sua própria mãe. Então, para mim, foi assim algo tão real, tão chocante, que eu não esqueço. Certo tempo eu já estava assim, na época de faculdade, chegou um período que eu estava dando o meu tempo mais para a faculdade do que para a obra. E foi aí onde eu comecei a chorar e disse: não, Deus, eu não quero, porque veio na minha mente aquela palavra, aquele testemunho da minha mãe. Eu quero, do jeito que eu fui testemunho dentro da minha casa, eu quero continuar dando testemunho, eu não quero me afastar, eu não quero me distanciar, eu não quero deixar outras coisas tomar aquilo que é de Deus, porque dá muito bem para a gente conciliar, como o Tamires falou. A gente tem tempo para isso, é só saber remir o tempo, que dá tempo para conciliar essas coisas. Então, assim, o que mais me impactou, Flávio, foi o testemunho da minha mãe. Foi muito forte. A minha mãe aceitou Jesus, se batizou e continuou até partir para a glória. Ela continuou caminhando com o Senhor, na obra do Senhor, no evangelho também. Gostava muito de evangelizar. E foi uma coisa assim que me chocou. Saber que a minha mãe, ela aceitou Jesus, veio para Cristo através da minha vida. Bom, em 2019, eu tive minha primeira experiência, assim, literalmente no campo, né? Eu fui para uma escola de missões chamada Desperta-me. E nesse ano que eu fui, ela foi na Serra do Inácio, que é divisa do Piauí com Pernambuco. Duas coisas, assim, me marcaram muito. Tiveram várias, na verdade, mas duas coisas ficaram mais no meu coração, assim. Um dos dias era o dia que a gente ia servir a comunidade e cada pessoa fazia uma coisa, sabe? Ia dar banho nas crianças, ia cozinhar para o pessoal, ia arrumar a casa, um pessoal ficava responsável para orar, conversar com as pessoas, enfim. E aí eu descobri que o pessoal da equipe, né, tinha levado tinta pra gente pintar as casas. E quando eu soube disso, eu fiz, oxi, eu vou pra lá, eu vou pintar as casas, porque me marcou muito, porque meu pai, ele foi pintor, né? Hoje ele é aposentado, mas durante a vida dele, a maior parte da vida, ele foi pintor. E ele me ensinou a pintar. E eu nunca imaginei que eu estaria no meio do sertão pintando uma casa, fazendo algo que meu pai me ensinou a fazer. Então, isso foi muito gratificante para mim. Eu lembro de estar pintando a casa lá com a maior alegria, agradecendo a Deus por meu pai ter me ensinado a fazer aquilo e por eu estar ali fazendo aquilo. Foi algo muito simples, mas foi de muita felicidade para mim.
E logo em seguida, né, tinha uma criança lá, um menino, eu acho que ele tinha cerca de uns 5 anos, e ele estava o tempo todo observando a gente a pintar. Tava eu e mais 2 pessoas pintando a casa. E aí, ele não saiu de perto da gente. Quando a gente terminou, eu tava com as mãos sujas, né, de tinta. E eu só olhei assim para as minhas mãos e não falei nada. Eu sabia que não tinha água para lavar a mão, né? Então eu fiquei na minha. E aí, do nada, esse menininho, ele vem com um baldezinho com água e fala que era para lavar as mãos. E aquilo me constrangeu, porque como é que ele vem me dar exatamente aquilo que mais falta para ele, sabe? E naquele momento eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente não quer entregar aquilo que a gente tem para Deus, sabe? A gente segura tanto uma coisa quando na verdade a gente poderia simplesmente entregar, colocar aos pés, né? E aquela criança, assim, ela me constrangeu de uma forma enorme quando ela me trouxe essa água para lavar as mãos. A motivação é aquilo que eu já falei, né, no início. A motivação começa quando a gente conhece a Deus, porque eu acho que é muito pessoal. Eu posso até fazer eventos e chamar pastores ou fazer... Isso é motivação, né? Fazer congresso, isso é motivação. Mas se eu estou tentando motivar, mas se a motivação não partir de cada um, com a intimidade com Deus, com a busca com Deus, não vai haver motivação. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que motiva. Se não tiver motivação diretamente do Espírito Santo, vai ser só um movimento. A motivação vai passar. Mas quando é nascida do coração de Deus para o nosso coração, não passa. Só renova a cada manhã. Então, o que eu tenho para dizer, motivar, é isso. Não pregar. Não se preocupe em pregar. Não se preocupe em falar do Evangelho. Se preocupe em viver o Evangelho. Porque se palavras não vai gerar vida. Então, se a gente só se preocupa em pregar, em fazer algo, mas não se preocupa em viver, está sendo em vão. Apocalipse 12:11 fala assim, no versículo 11, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. Então, para que a gente possa se sentir motivado em fazer a obra missionária ou qualquer obra no Evangelho, para o reino, a gente tem que estar sendo motivado através da palavra do Senhor. Então, eu acho assim, que pastores até prega e ensina, líder prega e ensina e leva até as pessoas ao campo. Mas a maior motivação vem através do Espírito Santo de Deus, vem através da busca, porque quando a gente busca, a gente começa a compreender o que Deus tem para nossas vidas, o que está escrito na sua palavra, e nasce o desejo da obediência, aí onde entra a obediência. Então, quando a gente tem a obediência pela palavra, pelo que está ouvindo, pelo que está buscando, pela aproximação com Deus, aí vem a motivação. A motivação ela vai surgindo naturalmente. Eu digo isso porque é isso que a gente tem procurado viver no dia a dia, e graças a Deus tem dado muito certo, né? Marcos 16:15 fala: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, cara, Jesus já disse, né? Ide. Eu já ouvi, né, muitas pessoas na igreja falar, não, mas porque eu não tenho um chamado missionário. Mas como assim? O ide é para todo mundo. Então, o que Fran já falou, né? A motivação vem justamente do Espírito Santo em nós, na nossa convivência com Deus, todos os dias. A gente precisa estar sempre voltado para a palavra, a nossa vida de leitura, de oração. Muitas vezes, em meu momento mesmo com Deus, meu devocional, minha leitura, tem coisas que eu saio termino de ler e assim, eu quero contar para alguém, sabe? Eu quero compartilhar essa experiência. E várias vezes eu já cheguei aqui trazendo a palavra, né, no ensaio do Conectados. E aí, quando eu trago a palavra, é justamente desses meus momentos com Deus. Eu sempre tento trazer eles para perto, sabe? Obviamente que cada um sabe que tem que ter seu momento. Eu não estou dizendo que eles não fazem devocional, não é isso.
Eu estou dizendo que através do meu momento com Deus, eu quero que outras pessoas também tenham esses momentos, também possam aproveitar, né? Desse momento tão bom que é de oração, de louvor, de ouvir aquilo que Deus tem para falar e depois disso a gente obedecer. Aquilo que Ele falou, a gente obedece e faz. Então é justamente isso, é a gente parar, a gente ouvir e obedecer. A mensagem que eu deixo, vida. Busque intimidade, busque conhecimento. Tamires leu Marcos 16:15, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa palavra ide, em outras palavras, ou seja, transformando em outra frase, está dizendo: vá e faça, vá e dê aquilo que você tem. É isso que Jesus deixou. No ônibus, na faculdade, na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você mora, vá e dê aquilo que você tem de melhor, que é o Evangelho de Cristo em nossas vidas, que é Cristo em nossas vidas. Então, mas para a gente ir e dar esse de melhor, a gente precisa ter. E assim, a gente só vai ter isso de melhor se buscar nele. Porque é nele que está a nossa segurança, é nele que está tudo o que há de melhor, é nele que está o bem, o tesouro. Então, quando a gente busca em Deus, a gente consegue testemunhar. Não adianta a gente dizer: eu vou por aí dar testemunho agora do Evangelho. Eu e você, nós só podemos dar testemunho do Evangelho se a gente tiver esse Cristo realmente em nossa vida todos os dias. Porque não é fácil. Não é fácil testemunhar. Não é fácil viver o Evangelho. Viver o Evangelho é muito difícil. Não tem dificuldade nenhuma. Tem sim. Porque só o ato da obediência já é difícil, né? Então, assim, a gente pode sair por aí e dar aquilo que temos, que Cristo deixou em nós, que é a palavra dele. Mas a gente só pode fazer isso se realmente estiver conectado a ele, se estiver ligado a ele. Não é através daquilo que eu faço, daquilo, voltando novamente, não é através de eventos, não é através de reuniões, é através da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós temos condições de testemunhar desse evangelho, a ir por todo mundo e pregar o evangelho, quando a gente estiver esse evangelho realmente nas nossas vidas para passar para o mundo. Antes de eu deixar essa mensagem, eu queria só completar um pouco, que eu falei no início, né, que quando eu vim para aqui, para IBM, por volta dos 5 anos, que a gente descobriu que minha mãe estava com câncer, né, e um mês depois de eu fazer 7 anos de idade, minha mãe morreu. E aí começou uma fase na minha vida onde eu passava, 2 dias na casa do meu pai, 2 dias na casa da minha tia com minhas irmãs. E aí eu comecei a viver minha vida da seguinte forma: meus pertences dentro da minha mochila, sei lá, farda da escola, lanche, roupa, enfim, livros da escola. E eu vivia assim, pra lá e pra cá, com a mochila nas costas sempre. E isso teve um momento que isso se tornou um fardo para mim. Eu não aguentava mais tá desde os 7 anos de idade nessa história, sabe? Pra lá e pra cá o tempo todo. E na escola de missões, Chá, que é uma missionária, ela fez a seguinte pergunta: você já se imaginou sem uma mochila nas costas e sem pregar o evangelho? E quando ela fez essa pergunta, eu comecei a voltar os pensamentos, sabe? De todos esses anos. Hoje já fazem 13 anos que minha mãe faleceu. E eu guardei essa pergunta desde 2019 para cá, né? E aí eu comecei a lembrar de vários dias que eu vivia com a mochila, indo daqui da casa da minha tia para casa do meu pai, e eu ia no caminho cantando assim, aquela música, né, que diz: eu irei por aí levando essa identidade, eu irei por aí sabendo ser amado de verdade, eu irei por aí sabendo que se eu venho eu vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu vivia com a mochila nas costas e cantando essa música sempre. E quando eu ouvi essa pergunta, eu comecei a entender que, tipo, caramba, Deus já vinha trabalhando isso em mim, sabe? De não estar num lugar só, fixo, mas de justamente estar levando a identidade. Tá tanto com meu pai, agregando na vida dele, com o evangelho, com a vivência de estar aqui na igreja, quanto com minhas irmãs, com minha tia.
E era sempre assim, era uma Bíblia dentro da bolsa também o tempo todo, e ia para uma casa, ia para outra, e era sempre cantando, sempre tirando minhas forças que vinha de Deus mesmo, que me fizesse com que eu aguentasse, né? Tudo isso na infância e na adolescência, né? Então, a mensagem que eu deixo é: se você quer dar algo a Jesus, dê sua vida em missão. Essa é a mensagem que eu deixo, é exatamente quem você é, sabe? Se entregue aos pés de Jesus, suas forças virão dele e deixe ele te conduzir àquilo que ele tem para você. Queira sonhar os sonhos de Deus e o mais ele fará. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de